dia depois de se negar a falar na CPI, a diretora da Precisa Medicamentos prestou depoimento. Numa tentativa de desacreditar as denúncias dos irmãos Miranda, Emanuela Medrades repetiu a última versão do governo sobre datas de envio de notas fiscais referentes à venda da vacina Covaxin, mas foi confrontada com documentos e vídeos. Emanuela Medrades respondeu às perguntas dos senadores durante 6 horas, bem diferente do comportamento de ontem. Ela começou negando qualquer irregularidade da Precisa na intermediação da compra de 20 milhões de doses da Covaxin por 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Precisa entrou na mira da CPI após a denúncia do servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde. Ele disse que sofreu pressão atípica de superiores para liberar a importação da Covaxin. Emanuela Medrades confirmou que a primeira reunião da Precisa com o Ministério da Saúde foi em novembro. Em fevereiro, o contrato estava assinado mesmo sem o aval da Anvisa para o uso da vacina. E o preço, $15, foi 4 vezes maior que a vacina mais barata, a AstraZeneca da Fiocruz. Uma das preocupações do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público é justamente o preço negociado pelo Brasil. O vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues da Rede, leu um documento enviado à CPI pelo Ministério da Saúde com os detalhes de uma reunião em novembro que teve a participação de Emanuela e de representantes do laboratório Bharat Biotech. O documento mostra que a vacina foi ofertada por $10 a dose. Emanuela negou. O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de $10 por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. A memória da reunião é mentirosa, é isso? Sim, senador, é mentirosa. A Precisa não ofertou. Menos, é natural. A Precisa nem não ofertou, Bharat. mas a memória não diz que foi a Precisa que não ofertou. Não, nem a Bharat, senador, nem a Bharat ofertou. A questão do valor precisa ser esclarecida a tempo, não precisa ser agora, mas é importante porque eu escutei Vossa Excelência falando que o valor é de $10 podendo ser reduzido. Nós aumentamos o número de doses, esses $5 por vacina, por dose, foi para quem? Ou iria para quem? Esta é uma pergunta que precisa ser colocada nessa mesa. Outra preocupação da CPI é saber se o presidente Jair Bolsonaro foi avisado de supostas irregularidades no contrato e não tomou nenhuma providência. O servidor Luiz Ricardo Miranda afirmou que o governo recebeu a primeira fatura comercial para a importação da Covaxin, chamado invoice, no dia 18 de março, cheio de irregularidades, e que ele e o irmão, o deputado Luiz Miranda, relataram o caso ao presidente Bolsonaro no dia 20 de março. No encontro, eles apontaram que o invoice trazia um número de doses da vacina menor do que o previsto no contrato e a exigência de pagamento antecipado de $45 milhões. O acordo só previa o pagamento após a entrega das doses. O consultor do Ministério da Saúde, William Santana, também afirmou à CPI que recebeu o primeiro invoice no dia 18 de março. Emanuela Medrades apresentou outra data. Em que dia foi encaminhada a primeira invoice da Covaxin ao Ministério da Saúde? No dia 22 de março, às 10 horas e 21 ou 22 minutos. O relator Renan Calheiros, do MDB, exibiu então um vídeo de uma audiência pública do Senado no dia 23 de março, em que a própria Emanuela deu uma versão diferente. Na ocasião, ela disse que enviou invoices na quinta-feira anterior à audiência, 18 de março. Estamos usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, na quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma pensando realmente na urgência que o assunto demanda. Mas Emanuela insistiu à CPI que o documento só chegou ao Ministério no dia 22 de março. Na quinta-feira, eu realmente criei o link do Dropbox
A quinta-feira foi a primeira vez que eu encaminhei documentos técnicos para o Ministério da Saúde através do Departamento de Importação. Mas ainda assim, eu já disse aqui, eu não fui detalhista nas questões das datas, eu não fui. E eu já provei que esse documento não estava com o Ministério no dia 18. Ele só apareceu no dia 22. E, mais uma vez, eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a demonstrarem o contrário. Porque eu provei e eu provo quantas vezes for necessário. Informação importante, viu, senhor relator? Muito importante. Presidente, é muito importante fazer a cariação. É isso aí. Porque, se na querem a realidade, verdade, cai por bota terra frente a frente. O suposto crime de prevaricação cai por terra. É muito importante a gente trazer. Senhor presidente, os pela servidores. ordem. Essa versão foi apresentada pela primeira vez pela tropa de choque do governo no depoimento de William Santana, na semana passada. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que fará a cariação entre Emanuela, Luiz Ricardo Miranda e William Santana. O senador Marcos Rogério, do Democratas, saiu em defesa do governo. Disse que toda a discussão não fazia sentido porque o governo não pagou nada pelas vacinas da Covaxin. Lhe pergunto objetivamente, quanto a empresa Precisa ou a Barat recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Quanto o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. O contrato de compra da Covaxin foi suspenso pelo Ministério da Saúde após as denúncias de irregularidades virem à tona. Nenhuma dose foi entregue até agora e o governo não efetuou o pagamento. Mas desde fevereiro, 1 bilhão e 600 milhões de reais estão empenhados, reservados para a Covaxin. Dinheiro que não pode ser usado, por exemplo, na compra de outras vacinas. Senadores independentes e de oposição também questionaram o fato de o Ministério da Saúde ter fechado contrato com a Precisa, mesmo sabendo que a empresa é de propriedade da Global, que em 2018 recebeu 20 milhões de reais para entregar medicamentos de alto custo, mas não cumpriu o contrato. Emanuela Medrades disse que o caso Global não foi discutido nas negociações pela vacina. Mas foram os questionamentos sobre a data de envio da primeira fatura de importação que dominaram o depoimento. Randolfo Rodrigues apresentou outro vídeo em que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, contradizem a versão de Emanuela Medrades. Este documento foi apresentado no dia 19. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março. A senhora ouviu aí o coronel Elcio falando dia 18. Na mesma coletiva, o secretário-geral da Presidência da República, o senhor Onyx, fala em dia 19. Qual foi a data? A primeira invoice foi enviada para o Ministério no dia 22, conforme todas as provas que a gente já colocou aqui. Então, veja, Todo mundo está mentindo. Então, Eles se equivocaram, provavelmente, mas... mentiram. Eles se equivocaram e não tem nada... Se equivocaram com o documento, doutora Emanuela? Eu sei que eu enviei dia 22. Se eles estão com desencontros... Perfeito. Vamos tranquilamente aqui, doutora Emanuela. Vejamos. A prova técnica, senhora... Porque, veja, o William se confundiu... Vamos lá, o Luiz Ricardo se confundiu, o ministro Onyx se confundiu e também o coronel Elcio Franco se confundiu. Vamos trabalhar então com essa hipótese que todos se confundiram. E mais uma hipótese. O negócio não tinha nem pressa, que demoraram 3 dias para enviar. Pra você ter uma ideia. Então, todos esses se confundiram. Não, e Luiz Miranda virou Nostradamus, né? Porque sonhou com uma logomarca na Madison com assinatura e carimbo e falsificou a assinatura, o carimbo, que coincide com o invoice verdadeiro. A CPI também havia marcado para ouvir hoje o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, mas adiou o depoimento para agosto. Agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 90 dias. Com isso, a comissão tem até o início de novembro para aprovar o relatório final se o Congresso entrar em recesso na próxima semana.